Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então tá, né? Começando mais um Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast, esse projeto idealizado pela Carolina Baumann e pelo Paulo Weining. Eles, a dupla que planejou e conseguiu realizar um canal coletivo de podcasts, né? Então siga o nosso Adjuntos no YouTube, no Spotify, ativa o sininho lá no YouTube para seguir a gente e para que mais pessoas tenham acesso ao nosso Adjuntos, né? Também coloca lá, dá um sininho lá, um joinha no Spotify para que mais pessoas nos encontrem. O nosso Adjuntos, podcast coletivo, tem a produção geral, os trabalhos técnicos do Paulo Weining e da Carol Baumann. E além aqui do Telas Latinas, o Adjuntos Podcast conta com o programa Rua da Margem, apresentado pelo jornalista Paulo César Teixeira. Também outro baita programa aí, o Rua da Margem. Todo mundo trabalhando, essa turma toda aí de forma coletiva para fazer esse podcast coletivo. Então nós vamos hoje, Carol e Paulo, chegamos ao 20º Telas Latinas. E no 20º Telas Latinas quis o destino que eu estivesse em Santa Maria da Boca do Monte, ao lado de um grande camarada meu, Paulo Henrique Teixeira. Eu vou ler um pouquinho do currículo dele, mas antes de ler o currículo dele, eu vou dizer assim: Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei exatamente quando estamos ouvindo. Cara, que loucura, né? Eu vim para Santa Maria para a gente fazer um trabalho que a gente está fazendo juntos aí, e agora estamos gravando esse podcast. Que a vida nos apresenta essas coisas, né, Cassol? Acho que a gente está muito feliz, né, de poder... Fazia muito tempo que a gente não trabalhava juntos, né? E a gente vem acompanhando um pouco, né, o que vem fazendo, né, esse trabalho sempre de militância, esse trabalho visceral, né, sempre envolvidos em projetos legais, projetos que têm envolvimento, né? E fiquei muito contente, né, com esse convite. E é uma honra estar ao teu lado de novo, camarada. Que legal, que legal. Bom, só para vocês terem uma ideia, antes de eu ler o currículo do Paulo, mas eu faço um agradecimento também especial, porque o Paulo é o cara que, quando eu comecei no cineclubismo, ele foi o primeiro cineclubista de uma história que nós vamos contar aqui no decorrer, que me recebeu ali no Cineclube Lanterninha Aurélio, um dos cineclubes mais antigos em funcionamento no Brasil. E o Paulo era o cara responsável por fazer a mediação com o público, por fazer a curadoria dos filmes, enfim. Então vamos lá, o Paulo Henrique Teixeira é formado em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria, ele tem pós-graduação em Cinema pela Universidade Franciscana, ele é produtor na Finish Produtora desde 2016, ele produziu média-metragem Terra à Vista, Uma Aventura Pirata, em 2021, produziu e dirigiu parte da série documental A Terceira Era do Espírito Santo, A Fé e a Festa e a Utopia, do Rosenberg Cariri, que, aliás, teve há 2 programas atrás conosco, de 2021. O Paulo foi diretor de produção do Mesclador, Estúdio de Cultura Contemporânea, de 2014 a 2016, trabalhando com clientes e parceiros como a Prefeitura de São Paulo, a Filos TV, a Assembleia Legislativa de São Paulo, o Museu do Amanhã, a revista Galileu, a Globosat, o Sesc São Paulo, o Sempec, Lab e Stratos Lab. Ele é diretor de produção dos curtas-metragens santamarenses com financiamento do IECine, né, do nosso Instituto Estadual de Cinema, do Espelho Hexagonal, né? Nossa, é um curta visceral esse Espelho Hexagonal, sou apaixonado por esse filme. Ele também produziu o curta-metragem Quantos Mais Suicidas, Menos Suicidas, ambos dirigidos pelo Maurício Cantella, e, aliás, os 2 curtas fizeram uma trajetória a festivais Brasil afora. Ele também produziu o curta-metragem Poeira, do nosso querido amigo em comum, o diretor Paulo Tavares, né, que também teve o financiamento do IECine, e ele foi o produtor local da peça de teatro Pois é Vizinha, da Débora Finocchiaro, minha querida parceira de outros projetos aí, aqui em Santa Maria. Ele foi articulador, né, do Pontão de Cultura Foco, Fomento Cultural da Oficina de Vídeo TV Ovo entre 2010 e 2011, criando e reforçando o trabalho da rede audiovisual produzido pelos Pontos de Cultura aqui da região sul. E aí vem uma parte muito importante que a gente vai falar muito,
que ele foi assessor de comunicação da Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, a nossa querida SESMA, até 2009. Paulo faz parte da história cultural de Santa Maria. E ele foi diretor executivo da Estação Cinema, que é a Associação dos Profissionais de Cinema de Santa Maria, na gestão 2007-2008. E aí, ele coordenou o Cineclube Lanterninha Aurélio, ligado à SESMA, de 2000 a 2009. Foram 9 anos coordenando o Cineclube Lanterninha Aurélio, além de ter produzido, entre 2002 e 2009, um dos projetos mais viscerais que Santa Maria viu passar na sua história, que foi o SESMA em Blues, um dos principais festivais de blues do Brasil e da América Latina. Paulo Henrique Teixeira, eu começo por onde, tia? Primeiro, te agradecendo por ter me iniciado nessa carreira cineclubista. Então, Cassol, né, esse convite, né, na verdade, acho que é isso. A gente estava começando a falar que a vida vai, né, nos apresentando algumas situações e a gente vai tocando ela conforme, né, as coisas se apresentam. Mas eu tive uma situação, né, eu tenho uma relação muito antiga com a SESMA, porque quando eu vim para Santa Maria, isso foi em 1992, fazer o curso de comunicação, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me associar ao DCE, Diretório Central de Estudantes, e me associar à SESMA, né? E aí por uma situação familiar, né, eu acabei perdendo o pai logo no primeiro semestre da minha estada aqui, e, né, acabei me envolvendo, né, de uma maneira mais direta com a SESMA, né, com o Cineclube, e aí comecei a desenvolver algumas atividades ali a ponto de poder ter conseguido me manter, né, pelo trabalho, né, e pelo ativismo. E isso a gente está falando, então, na década de 90, né, porque nessa mini bio ali, porque o Cineclube ele teve vários momentos, né, mas eu peguei um momento de passagem, né, de coordenação, e isso então de 92 até, eu acho que até 96, o hotel é de 95. Para você, só para localizar o nosso público ouvinte aí, o Cineclube Lanterninha Aurélio, ele foi criado juntamente com a SESMA em 1978. Né? E o nome Cineclube Lanterninha Aurélio é uma homenagem ao seu Aurélio Lima, que era um lanterninha de um cinema muito tradicional aqui em Santa Maria, que é o Cine Teatro Imperial. Né? Então, fundado lá na metade dos anos 30. Então, tem toda essa história muito forte desse cineclubismo em Santa Maria, né? Sim. A gente tenta... É difícil, né, contar essa história, porque é isso, né? O cineclubismo de Santa Maria começa lá nos anos 50 com o Edmundo Cardoso, né, com o Clube de Cinema. Mas o fato é que o Lanterninha, então, como tu falaste, foi fundado em 1978, né, pelo mesmo grupo de estudantes que fundou a SESMA, né, a Cooperativa de Estudantes de Santa Maria, e trabalhava com filmes, né, com 16mm, filmes da Dina Filmes e outros filmes que eles traziam de outras distribuidoras de São Paulo, de maneira itinerante, clandestina, muitas vezes, né. A Dina Filmes, que era uma distribuidora exclusiva, né, Paulo? Do movimento cineclubista, né. E, enfim, isso, então, imagina, 1978, uma parte da década de 80, e daí a gente tem o ingresso, né, de um novo suporte, né, uma nova mídia, que é o VHS, a fita VHS, né, o videocassete. E isso, então, né, mudou também a relação como os cineclubes eram feitos. Se perdeu um pouco daquele ativismo político, né, e ele passou a ter um pouco mais, ser mais livre para poder pensar outras curadorias. E a SESMA, então, sempre manteve, a SESMA manteve o Cineclube como o Cineclube Lanterninha Aurélio como principal projeto cultural, né, dentro de todas as atividades, né. A SESMA tinha como slogan uma cooperativa a serviço da cultura. Sim. Então ali cabia tudo, né. E então a gente, enfim, ocupou, como eu vinha falando, um desses momentos, assim, porque todo projeto cultural, todos os projetos sociais, eles têm o envolvimento das pessoas por um determinado tempo, né? As pessoas têm um tempo, dedicam um tempo da sua vida para aquele projeto, mas não é difícil que consigam permanecer, e até porque tem que oxigenar mesmo, né? Preciso que entrem outras pessoas, e foi dessa forma, então, que lá em 92 eu ingresso no Cineclube numa mudança. Na época, quem coordenava o Cineclube era um Magrão e a Verônica.
Que são muito conhecidos aqui em Santa Maria, né? Então, eu sempre falo, né, que os pais do cineclubismo, o Luiz Geraldo Serve, o Paulista, são da primeira geração ali de 16 milímetros ainda, né? Aquela turma, o próprio Calu estava junto nessa turma, enfim, tem uma turma grande, o Zanata. Sim, Humberto Gabi Zanata. E aí depois, com a entrada do VHS, então assume o Magrama Verônica, e que estabeleceram uma metodologia da curadoria por ciclos, né? Ah, sim, isso. Por ciclos temáticos, né? Porque como a SESB dispunha de uma locadora de VHS muito importante, foi um manancial ali de toda a filmografia, a principal filmografia. Olha, mundial. Paulo, eu acho que aquela filmografia, aquele acervo da SESB é um dos principais do Brasil, né? Então, e né, todos os filmes escolhidos a dedo, assim, junto com os associados, isso. Né? Então, eles conseguiam montar ciclos temáticos. E isso, né, depois a gente, né, continuou com essa metodologia e que virou referência, né, para o Brasil, porque alguns cineclubes no Brasil, espalhados pelo Brasil, haviam deixado de funcionar, tão antigos quanto, haviam deixado de funcionar. E depois, aí, mais adiante, daí, então, em 2003, né, com a retomada do movimento cineclubista nacional, a gente, em função da estrutura que a gente tinha, das pesquisas de material, porque a gente estava funcionando de uma maneira sistemática, né, continuou funcionando, foi um dos poucos cineclubes que atravessou a década de 90 funcionando, né, a gente acabou, de alguma maneira, servindo como uma referência para a maneira de fazer cineclubismo, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito orgulho, porque acho que, né, tudo que se fez... a gente sediou uma jornada nacional de cineclubes aqui em Santa Maria, né? O Luiz Alberto foi presidente, né, do Conselho Nacional de Cineclubes. E isso faz parte de uma trajetória, né? Essa trajetória... Ela é histórica, né? É histórica. Mas tudo isso começou, fazendo aqui um resgate pessoal. Eu me lembro da primeira vez que eu fui na sala 07 da antiga reitoria da Universidade Federal de Santa Maria, e lá te encontrei na frente, exibindo literalmente, né, numa TV grande, 29 polegadas. Era uma TV, uma VHS. Era uma TV de 52 Não, 50, olha só. Era 50. Uma televisão que foi comprada em parceria entre a SESMA e o Laboratório de Letras, coordenada pelo Júlio Brenner. Essa sala 07 era uma antiga sala de anatomia e de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. Então ela era uma espécie de um anfiteatro, né? Com a plateia alta, né, com bancada redonda, circular, e essa TV ficava no centro, lá embaixo, assim. E a gente levava... experiência, né, de descer aquele corredor e chegar e encontrar uma sala escura e cabiam 80 pessoas lá dentro, talvez menos, né, mas a gente chegou a botar 80 pessoas. Sim, 80 lá dentro. Pessoas mas era a capacidade. E eu ia, então, com o aparelho VHS embaixo do braço, chegava lá e plugava, né? E aí a gente, enfim, fazia uma pequena apresentação do filme e exibia, né? Pois mas talvez, Paulo, a minha pergunta para ti é a seguinte, é que tu tinha noção de, por exemplo, eu a primeira vez que fui, aquilo mudou completamente a minha vida, porque uma coisa era eu ir no cinema e eu assistia muito mas não tinha a possibilidade depois do debate. Ali o que mudou é que quando eu entrei a primeira vez no Ateneu Aurélio, vocês colocaram, antes de colocar o filme, tu apresentou o filme para nós, aí exibiu o filme e tu disse assim, bom, agora vocês querem fazer alguma colocação? Aquilo, para mim, que era a primeira vez, a possibilidade, realmente, nós temos o público ser também protagonista do filme, né? Então, essa é uma metodologia que já existia, né, dentro do Cineclube, e eu comecei também, né, como participante, como um frequentador, como público, e aí depois tive a oportunidade de ficar à frente, né, desse projeto, mas eu mantive, né, não criei nada, na verdade, era um sistema que já existia, e a gente, né, enfim, a gente está falando, né, na época eu era um jovem mancebo, né, de 20 anos, então, claro que existia uma certa, também um pouco de inexperiência, mas muita vontade, né, de poder fazer as coisas e de estar dialogando com as pessoas, de estar em contato com as pessoas, falando sobre cinema,
e produzindo outras coisas, né? Porque a gente, através do Cineclube, a gente pôde fazer todas as outras coisas que a gente já fez e todas as outras que a gente ainda vai fazer. Ainda vai fazer, porque tem tanto projeto que a gente trabalha conjuntamente a partir dali. Tu falou que nós promovemos juntos aqui, né, Paulo, uma jornada de cineclubes e 2 encontros ibero-americanos de cineclubes, né, que foi no Rio Grande do Sul, a cidade de Santa Maria foi a única a sediar encontros ibero-americanos de cineclubes, né? Isso nos jogou... hoje a gente pode falar tranquilamente, mas nos jogou, de certa forma, sem a gente, naquele momento, não estava nem compreendendo. Precisou ter um distanciamento, né, para a gente entender que a gente estava... Mas eu acho que isso que é o barato, né, desses projetos culturais que funcionam dessa maneira orgânica, né? Ela não tinha pretensão política, não tinha pretensão financeira, nem se fala, sim, né? Porque nós somos ativistas e a gente sempre idealistas, né? Sempre despendendo dinheiro para que as coisas aconteçam, né? Isso não é um problema, talvez... isso é uma outra parte. Mas a gente nunca sempre fez a coisa porque acreditou, né, e isso, enfim, né, nos ajudou a abrir portas e ser reconhecido, né, mas eu acho que o mais importante foi ter contribuído de alguma maneira para que o movimento cineclubista nacional, latino-americano, né, tivesse uma passagem por aqui, né, e conhecido, né, um pouco dessa história, que Santa Maria tem essa história, né, de ser uma cidade muito importante, uma cidade de passagem, um centro ferroviário, né, um centro de ligação entre o Mercosul e as capitais. Então, é isso, né? Nós fazemos parte, né, de um movimento histórico e tenho certeza que a gente, né, enquanto esteve ali, esteve honrando, né, toda essa tradição e fazendo o melhor possível. E tu esteve lá e agora tu tá de volta, então, né? Como é que tá sendo esse retorno ao Lanterninha Aurélio para ti, assim, para retomar e reorganizar o projeto? Então, né? Então a gente passou por toda uma etapa ali, um momento ali importante e por outros projetos pessoais, eu acabei tomando um outro rumo na minha vida, né? E agora, passado todo esse tempo, né, de 2009 para cá, são 15 anos, né? Imagina. Eu sempre estive acompanhando o que a SESMA continuou fazendo e o próprio Cineclube, mas, né, de um tempo para cá, senti não na obrigação, mas eu senti um desejo, uma vontade, né, dentro de mim de voltar a contribuir, né, porque a SESMA, como uma cooperativa que tem basicamente como produto o livro, aliás, né, um livro que por muitos anos, a SESMA tem 46 anos, né, fundada em 16 de junho de 1978, formou milhares de estudantes, gerações de estudantes da universidade, com um livro e material de formação acadêmica muito mais barato que qualquer outro praticado no mercado, né? Sempre trabalhou com preço de feira, né? Feira do livro. Mas o livro virou um objeto que as pessoas hoje têm um acesso ao digital e principalmente o acesso às compras, às lojas virtuais aí. E a SESMA perdeu muito, né, espaço no mercado, também, né, por ser uma cooperativa que tem lá suas características de gestão administrativo, cultural e financeira. Então, está sofrendo um pouco com isso. Sim. A SESMA, para o público ter uma ideia, não sei se ainda é, mas foi a maior cooperativa de consumo da América Latina. Em número de associados. De associados. Isso é uma coisa... E ela se baseou na cooperativa dos estudantes de Porto Alegre, né? Que acabou fechando. Que acabou fechando por uma questão, né, também administrativa. Mas a SESMA está aí com seus 46 anos, com uma sede própria, com um auditório maravilhoso do Cineclube Lanterninha Aurélio, né, que tem 160 lugares, confortável, né, um mezanino, sala de projeção, uma tela enorme, né. Agora a gente então nós aprovamos um projeto pela Aldir Blanc local que nos permitiu fazer algumas alterações no auditório, entre elas a aquisição de um novo projetor, né? Tá com uma projeção de qualidade, né? Muito boa. Mexemos no sistema de som, né? Então vamos mexer nas máquinas de ar-condicionado para ter um conforto maior. Fizemos o acesso dos
do plano de prevenção contra incêndio, né? Botamos as saídas as saídas de porta, enfim. Estamos habilitados para voltar a receber o público e agora a gente está nesse momento de passar dessa reestruturação física, de montar um grupo, né? Um grupo para tocar o projeto, para pensar as curadorias. A intenção é de que a gente tenha parcerias nessas curadorias com festivais, com mostras, né? Enfim, aliás, o Lanterninha Aurélio é um grande parceiro do Festival Santa Maria de Cinema aqui de Santa Maria, né? São desde 2001, desde 2002, desde a primeira edição do festival, vocês estiveram juntos, né? Então, a gente teve, né, antes da SESMA ter essa nova sede, a gente exibiu, né, a gente tinha como sede o auditório da antiga Casa de Cultura, né, na Praça Saldanha Marinho, e o festival se dava na Praça Saldanha Marinho e no Teatro 3 de Maio. E uma mostra paralela, né, sempre dentro do Cineclube Lanterninha Aurélio, que era o Cinema pelo Mundo. O Cinema pelo Mundo. E teve um momento que o Cinema pelo Mundo teve a curadoria de nada mais nada menos que o Carlão Reichenbach, um dos maiores cineastas brasileiros, infelizmente falecido, mas que teve aqui em Santa Maria, foi homenageado e ficou por 3 anos sendo curador. Quantas pessoas passaram pelo Cineclube, Geraldo Moraes, Semana passada entrevistei a Solange, né, a última, a Sol Moraes, companheira do Geraldo. A gente exibiu no Lanterninha Aurélio, por exemplo, o Saneamento Básico do Jorge Furtado. Exibimos estreias dos filmes do Tabajara Rua. Sim, essa é uma característica importante do Lanterninha, que foi fazer estreias em Santa Maria de vários filmes brasileiros e latino-americanos. Isso é uma coisa muito importante de ser dita, né? Porque era exatamente essa confiança que se tinha de realizadoras e realizadores no trabalho do Lanterninha Aurélio, porque se falava no Cineclube do Lanterninha Aurélio e todo mundo sabia assim, o Lanterninha Aurélio de Santa Maria. Bom, o Cineclube desde 1978, né? Tem tradição. E outra, né? Por muito tempo, Santa Maria ficou sem salas comerciais de cinema, né? Por uma disputa de mercado. E nós estávamos firmes, né? Na nossa missão ali de exibir regularmente, né? Porque o Cineclube Lanterninha Aurélio, né, durante todo esse tempo em que eu estive lá, não falhou uma quarta-feira a exibição, né, toda quarta-feira era o dia, né, da exibição às 19 horas e alguns momentos com ciclos, né, durante toda a semana. E também valorizando a produção local, né, a produção do Rio Grande do Sul, mas a produção santamarense, né, com debates. Tanto é que agora, há um mês atrás, há um mês mais ou menos, nós tivemos um momento mágico, que já foi a partir da tua retomada ali na organização, de exibir o filme do Luciano Ribas. Um documentário sobre a boate do DCE. Sobre a boate do DCE, que contou a história da boate do DCE, que é uma boate também histórica, né, e que manteve o movimento estudantil santamarense, gaúcho e brasileiro, né? Uma referência ao DCE daqui de Santa Maria. Sim, foi uma catarse. Foi uma catarse, igreja. Foi uma das sessões históricas do Lanterninha Aurélio. Lotado, né? Lotado pela militância estudantil, por pessoas que viveram a boate DCE. Então, um clima, um saudosismo enorme, assim, um aperto no coração. Mas que deu para ver também que a gente, aquilo ali te impulsionou também, né, Paulo? Porque tu organizou aquela sessão ali, vocês organizaram, mas ali tu fez um golaço de saída, né? Foi... É isso, só a intenção era que a gente conseguisse continuar a partir dali, né? Mas aí houve também o período das chuvas, houve um monte de situações ali que a gente teve que né, pisar no freio, mas né, o fato é que é isso, né? O meu projeto, a minha ideia, e com quem eu venho conversando, né, com o pessoal dentro da SESMA, com outros pares aí que são ativistas do cineclubismo e do audiovisual santamariense e gaúcho, da gente voltar a SESMA daqui a 4 anos, faz 50 anos. Isso é muito forte. O Cineclube Lanterninha Aurélio daqui a 4 anos, faz 50 anos. É muito forte. Então, a gente se organizar e voltar com as atividades gradativamente, né, construindo uma base mais sólida de novo, para que daqui a 4 anos a gente esteja de novo pujante, né, com uma programação regular, né, com as pessoas circulando dentro da SESMA, voltando a adquirir livros, com leituras dramáticas, com o auditório funcionando não só com o cineclube, mas com música, com teatro,
com oficinas, né, com dança. Esse é um e que, aliás, meu desejo, o acervo de livros, Paulo, da SESMA, por exemplo, livros de arte, de cinema, eu digo assim, ó, os principais livros de cinema que eu comprei na minha trajetória, eu comprei na SESMA. E me lembro, assim, de coleções. Por exemplo, uma vez foi adquirida uma coleção de cinema português, que chegou primeiro no Brasil na SESMA. Assim, ó, então tem coisas históricas. A gente comprou tanta briga por causa dessas coisas de Santa Maria, né? Porque Santa Maria, por essa característica de ser uma cidade de passagem, é uma cidade que tem a primeira universidade federal, primeira universidade pública do interior do país, né? Tem um contingente militar enorme, né? Tem muitos funcionários públicos, então é uma cidade de passagem. Então ela foi, né, ela é protagonista de muitas coisas, mas a SESMA antecipou a Feira do Livro de Porto Alegre, trazendo uma primeira mostra de livros internacionais, isso na década de 80, está comprovado, e é tudo comprovado, né, não são falácias, né? Então, né, a SESMA sempre teve essa relação com um livro, né, independente mas de conseguir fazer com que os seus associados, que a comunidade tivesse acesso aos livros, né? Então, nunca mediu esforço para trazer o livro, seja de onde ele viesse. Paulo, quero te agradecer pela presença. Quero dizer que talvez tu não saiba, mas tu é o responsável por formar muitos cineclubes e muitos cineclubistas. Porque, por exemplo, eu só criei o Otelo Cineclube junto com aquela equipe do Otelo Cineclube porque tu antes tinha vindo e tinha trabalhado no Lanterninha Aurélia. Então eu sou cineclubista por tua causa. E acabei indo para o cinema por ser cineclubista, né? E então te agradeço por isso aqui. Como o Hermano falava, né? Deve continuar falando, faz horas que não falo com o Hermano Figueiredo, né? Mas grande cineasta lagoano, grande cineasta nordestino. Salvamos algumas almas no percurso, né? E o cineclubismo é uma cachaça, né? A gente, depois de experimentar, a gente vai sempre voltar, né? Uma vez cineclubista. A referência tá ali, né? Não tem como, né? Tá no nosso currículo, né? E é muito, muito. Paulo, me sinto muito orgulhoso. Obrigado, tá? E outra hora a gente faz uma fala para falar também do teu percurso aí como produtor de cinema, como diretor de produção, né? E como diretor, enfim, vem fazendo uma trajetória também aí marcante na área da produção de cinema. Isso aí, obrigado. Até o próximo Telas Latinas. Vamos que vamos. Adjuntos, a gente pode mais.